Hoje a gente vai mergulhar em uma das guerras mais brutais e, olha, decisivas da história do Brasil. Uma guerra que muita gente nem lembra que aconteceu, a longa e sangrenta campanha do século XVI para conquistar o litoral Nordeste. Uma guerra que, no fim das contas, desenhou um mapa do nosso país. Então, qual era o problema aqui? Portugal dizia que era dono de um território gigantesco. Mas, na prática, ao norte de Pernambuco, a presença da coroa era quase zero. Com as capitanias largadas, ficou um baita vácuo de poder numa costa que era super estratégica. E essa era a pergunta de $1 milhão, né? A natureza e a geopolítica, elas simplesmente detestam um vácuo. Se Portugal não ocupasse de vez aquela terra, alguma outra potência europeia ia fazer isso. E os principais candidatos, que já andavam por ali fazendo negócios e alianças com os indígenas, eram os franceses. A resposta da coroa ibérica, que na época era a união de Portugal e Espanha, foi uma campanha militar muito bem planejada, sistemática, foi literalmente uma marcha para o norte, saindo das bases que eles já tinham na Bahia e em Pernambuco. O objetivo era claro: conectar e proteger o território, uma capitania de cada vez. E só de olhar essa linha do tempo já dá para ver que não foi algo rápido. Levou mais de 25 anos. Primeiro, a Paraíba em 1586, depois de muitas tentativas. Aí, em 90, a conquista de Sergipe, que foi fundamental para ligar tudo por terra. Em 98, fundaram um forte no Rio Grande, que deu origem a Natal. E só lá em 1611 é que veio a ocupação do Ceará. Cada passo desses foi uma guerra. E se a gente quer um exemplo de como foi difícil, é só olhar para a Paraíba. A região era um centro da aliança entre os franceses e os indígenas potiguaras. Tomar aquele lugar exigia uma persistência, assim, quase sobre-humana. A sequência de fatos é impressionante. 2 tentativas falharam feio lá no final da década de 1570. Em 84, uma expedição oficial até conseguiu fundar um forte, mas acredite se quiser, ele foi abandonado pela própria tropa espanhola. Foi só em 1585, com a chegada de Martim Leitão, que a maré começou a virar. E aí sim, no ano seguinte, veio a vitória definitiva. Pensa na teimosia que foi necessária para isso. Mas tem um ponto que é crucial entender. O sucesso não veio só da força bruta, não. As alianças com os povos nativos foram absolutamente fundamentais. No Rio Grande, por exemplo, a paz só chegou de verdade quando os portugueses conseguiram ganhar a confiança do cacique Poti, um líder potiguara. Ou seja, diplomacia e guerra andavam de mãos dadas o tempo todo. Só que a maior de todas as ameaças ainda estava para chegar. E agora não era mais uma questão de pirataria ou de um postinho comercial aqui e ali. Não. A França decidiu jogar pesado e criar uma colônia permanente bem no coração do território português. Em 1612, Daniel de la Toche desembarcou no Maranhão com 500 colonos, soldados, padres. A ideia agora não era trocar mercadoria, era fundar a França Equinocial. Eles construíram o Forte São Luís, em homenagem ao rei francês, o que era basicamente um recado bem claro. A coroa ibérica agora tinha um projeto de colonização rival dentro do seu próprio quintal. A primeira resposta dos ibéricos, liderada pelo Jerônimo de Albuquerque, foi um desastre total. A tropa era pequena, mal preparada, os navios não davam conta do recado e, para piorar, o navio que ia fazer o reconhecimento do terreno se perdeu numa tempestade. Sem informação, sem suprimentos, Albuquerque não teve escolha a não ser recuar. Esse fracasso só aumentou a pressão para o confronto seguinte. Pois é, essa falha inicial deixou o clima ainda mais tenso para a segunda tentativa. E foi essa segunda tentativa que levou a uma das batalhas mais improváveis da história do Brasil, um confronto que ficou conhecido como a Jornada Milagrosa. Dá uma olhada nesses números para entender o tamanho do desafio. O Albuquerque tinha os 320 europeus e mais uns 400 aliados indígenas. Do outro lado, o Latouche tinha 300 soldados franceses, mas com um apoio gigantesco de 1.200 guerreiros indígenas. A desvantagem numérica para os ibéricos era absurda, mais de 2 para 1. E é aqui que a gente vê a genialidade tática do Albuquerque. Ele recebeu um ultimato de 4 horas para se render e o que ele fez? Percebeu que os franceses iam baixar guarda. Deixou a maior parte da sua tropa, principalmente os aliados indígenas, defendendo o forte. Com um grupo menor, ele lançou um ataque surpresa devastador, dividindo os homens para atacar pelos lados. E a cartada final foi queimar os barcos dos inimigos na praia, cortando qualquer chance de fuga. Depois de 6 horas de um combate brutal, esse foi o número de mortos do lado ibérico. Só isso, apenas 10. O contraste é de cair o queixo.
10 mortos ibéricos contra 100 franceses, incluindo 30 nobres, e ainda por cima a perda da metade dos seus aliados indígenas. Uma vitória tão desproporcional contra todas as estatísticas só podia ser vista na época como um milagre. E é por isso que ficou conhecida como a Jornada Milagrosa. Vitórias como essa não acontecem por acaso nem só por milagre. Elas exigem um conhecimento profundo da arte da guerra nesse novo ambiente. Então a pergunta é, como se lutava no Brasil do século XVI? Para entender esse conflito, a gente precisa primeiro entender como os verdadeiros mestres daquele terreno lutavam. A guerra indígena era sofisticada, era brutal e era perfeitamente adaptada à floresta. O arsenal era bem variado. No ataque, a principal arma de longa distância era o arco e flecha, com um alcance de até 200 metros. Já para a luta corpo a corpo, o tacape, aquela clava de madeira pesada, era devastador. Na defesa, a maior arma era o conhecimento do terreno, claro, mas eles também usavam escudos e fortificavam as aldeias com paliçadas e todo tipo de armadilha. A paliçada era o coração da defesa de uma aldeia. Era uma cerca gigantesca de estacas de madeira, muitas vezes com uma fileira dupla com umas frestas para atirar flechas, e a área em volta era toda minada com armadilhas, tipo estacas afiadas escondidas no chão. Ou seja, um ataque de frente era uma missão quase suicida. A tática deles não era sobre força bruta, era sobre inteligência. Surpresa e emboscada eram a base de tudo. O objetivo era sempre atingir o inimigo onde, quando e como ele não estivesse esperando. E tinha também a guerra psicológica, estimular a vingança, a coragem. Isso era uma ferramenta poderosa para garantir a moral da tropa antes mesmo da luta começar. E aqui a gente chega num ponto mais importante de toda essa história. Existe um mito de que os europeus venceram só por causa das armas de fogo e das armaduras. Mas a realidade no campo de batalha era muito mais complexa que isso. No fim das contas, o sucesso dos europeus veio da capacidade deles de aprender, de se adaptar. Eles aprenderam a lutar como os indígenas, a usar emboscadas, a se virar na mata, a comer o que a terra dava e, talvez o mais importante de tudo, a fazer alianças. Foi a mistura da tecnologia europeia com o conhecimento indígena que se provou imbatível. E foi assim que, depois de décadas de guerra, de muita persistência e de uma adaptação brutal, o domínio ibérico sobre o Nordeste foi finalmente consolidado. Essa guerra esquecida não só expulsou um rival europeu, ela definiu as fronteiras, as populações e o próprio jeito de ser da região que a gente conhece hoje. Fica a reflexão. O que acontece quando um país é construído em cima de alianças tão complexas e guerras tão brutais que depois acabam sendo esquecidas pela história oficial? Como será que essa base, ao mesmo tempo violenta e colaborativa, ainda molda quem a gente é hoje em dia?